Olá, mil Creamers! Tudo bem com vocês? Gente, primeiro episódio de 2023, hein? Chegamos aqui, quem diria, achou que eu não ia rebolar minha bunda hoje? Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer aos ouvintes que mandaram mensagens e e-mails sobre o último episódio, o mini, né? Foi um momento muito bonito e foi muito legal receber a resposta de vocês e saber que eu posso ser vulnerável às vezes, mas nem sempre. Obrigada demais pelo carinho, de verdade, vocês são incríveis. E não deixa ninguém falar o contrário, então pode falar que se alguém mexer com vocês, vocês têm uma amiga doida que gosta de crime que vai resolver. Enfim, se você tem uma história de medinho e quer que ela entre no especial que eu tô fazendo, larga de preguiça, me manda logo essa história no e-mail 1001crimes@gmail.com com o assunto medinhos e bora de episódio. Bom, gente, vocês gostam de animais? Eu amo. Eu era aquelas crianças que não podia ver um bichinho na rua que eu levava pra casa. Era minha mãe dar um vacilo que eu já aparecia com gato, com cachorro. Vocês eram assim também? E Free Willy? Eu acho que eu assisti Free Willy umas 80 mil vezes. O meu sonho era ter uma amiguinha orca. Que ideia doida, não é mesmo? O tipo de coisa que só aconteceria em filmes. Aliás, o motivo dessa ideia parecer doida é porque no final das contas ela é mesmo, né? Tipo, orcas são animais que não são feitos pra gente ter em casa, né? E continuando sobre Free Willy, o Willy na verdade era uma orca macho que chamava Keiko, que foi capturada em 1979 na Islândia e viveu por vários parques aquáticos pelo mundo, né? Ela ia sendo mandada de um para o outro, ela foi treinada e fazia apresentações na Islândia, no Canadá, nos Estados Unidos, até que, em 1993, ela foi escolhida para ser a estrela do filme Free Willy, né? Nessa época, ela estava em um parque aquático no México, já fazia uns 12 anos. Lá, ela vivia num tanque de 3,5 metros de altura, né, de profundidade, né? Sendo que ela, sozinha, tinha 10 metros de comprimento, ou seja, ela não conseguia nem mergulhar ali, a baleia. Às vezes eu vou falar baleia, né, porque é a baleia orca, mas é um cetáceo, né? Na verdade, acho que ela é um golfinho, eu não sei. Biólogos, por favor, deixem aí nos comentários do post do Instagram. Enfim, hoje eu já vou avisando que o programa ele tá só o National Geographic, porque eu preciso contextualizar vocês em um monte de coisa. Fora que esse é um assunto que eu gosto muito de falar a respeito e, para variar, eu me empolguei. Então, vamos de aula de biologia comigo, que não sou professora de biologia. Bom, na natureza, as orcas macho, elas vivem em média ali 30 anos e no máximo uns 60. Já as fêmeas vivem em média 46 anos e no máximo uns 90, sendo que na hora que eu estava pesquisando eu vi que eles já chegaram a encontrar orcas com tipo 100 anos de idade ou até um pouco mais. Agora você imagina pegar uma baleia, que é um animal gigante, uma baleia não, né? Um cetáceo, porque eu não sei se é baleia ou golfinho, mas enfim. Pegar uma orca, que é um animal gigantesco, e colocar num tanque que a bichinha não consegue nem mergulhar. Imagina fazer isso por um período de 12 anos. Gente, não tem como uma pessoa que tem um pouquinho só, assim, de empatia no coração achar que isso é ok, né? Se alguém me trancasse num quarto por 12 anos, eu ia ficar doida. Inclusive, é crime, né? Ninguém pode trancar ninguém num quarto. E aí eu pergunto aqui por que é tudo bem a gente fazer isso com animais. Bom, voltando para Keiko, né, que era o Willy, né, quando acabou as filmagens, né, o Free Willy 1, 2, 10, sei lá, obviamente as pessoas amavam a Keiko e a mídia não ia deixar
que ela fosse maltratada e voltasse para aquele tanque minúsculo no México, né? Aí, em 1998, levaram ela de volta para a Islândia, onde ela faria uma adaptação para voltar a viver em liberdade na natureza. E é muito doido isso, gente, porque, tipo assim, eles levavam de volta porque, como as baleias vivem bastante, era muito provável que ela reencontrasse os familiares dela, porque as baleias, elas têm um sistema de comunicação muito sofisticado, assim, sabe? Bom, levaram ela, né? E em julho de 2002, após uma campanha de 5 anos e mais de 20 milhões de dólares para ajudar a adaptar a baleia Keiko, a orca Keiko, a se adaptar ali ao seu habitat natural, a orca foi solta na natureza e aí ele nadou 1.400 quilômetros e chegou num fiord no oeste da Noruega. Só que ali nesse lugar tinham vários turistas. E obviamente que Keiko, né, provou que ele era exatamente como no filme. Ele dava carona para os banhistas que estivessem por ali, deixava todo mundo brincar, era muito sociável, né? As baleias são animais muito sociáveis, né? Principalmente uma baleia que viveu praticamente a vida inteira em cativeiro. Gente, desculpa chamar de baleia toda hora se não for baleia, mas vamos aí, tá? Não vou pedir desculpa novamente. Mas enfim, era isso que a orca estava condicionada a fazer, né? Bom, em novembro daquele ano, esses treinadores que estavam ali para ajudar na adaptação ajudaram a orca ali a viajar até um fiord mais remoto, onde não tivessem tantos turistas, tanta movimentação, mas ainda assim a Keiko, ela ainda dependia dos seus treinadores humanos, né? Ele ainda era alimentado por eles. E aí, infelizmente, ele acabou ficando doente demais para comer e aos 27 anos de idade morreu de pneumonia em dezembro de 2003, um pouco mais de um ano após retornar para a natureza. Na verdade, eu acho que foi menos de um ano, né? Enfim, após uma vida inteira de sofrimento. Mas eu vim contar a história da orca Keiko hoje? Não. Essa história ela é muito triste, mas aí você imagina que pelo menos serviu de lição, né? Agora ninguém vai inventar de usar animal como entretenimento, ainda mais animais desse porte. E é aí que você se engana. A baleia Tilikum, que tem uma história muito parecida com a da Keiko, a Tilikum é uma orca também, tá? Foi capturada lá no mesmo lugar, inclusive treinada e obrigada a se exibir em parques aquáticos, mesma história. Durante anos, colocaram a orca Tilikum em um tanque com outras 2 orcas que acabavam machucando ele. Tilikum era um macho, tá? E assim, normal, né, gente? Às vezes tem cachorro que não se dá bem um com o outro e às vezes é baleia. Só que a diferença é que no oceano, se uma baleia não se dá bem ali, ela simplesmente nada pra puta que pariu. E outra coisa, é diferente, né? Porque você não tá pegando, né, na natureza, você não pega uma baleia que tá ali, né, convivendo com a família dela numa comunidade, você não pega ela dali e põe em outra, né? Elas têm todo esse sistema familiar, inclusive machos vivem com as mães até o final da vida, assim, tipo, eles convivem ali no círculo, né, familiar deles, junto com a mãe, enfim. No Sealand, que era um parque aquático, né, não tinha oceano para nadar, e aí para evitar que ele ficasse sendo atacado ali pelas outras 2 baleias, colocaram ele num tanque separado. Nesse tanque aí onde tinha colocado ele separado, o tanque tinha 7 metros de largura e 3,5 metros de profundidade, ou seja, ele nem conseguia nadar, assim, tipo, virar... Gente, essas histórias são tão cruéis. Bom, ele tinha 5 metros, esse era o tamanho da orca Tilikum. Então ele não podia nem se mexer. E aí o que acontecia?
ele ficava ali sozinho 14 horas por dia, sem nadar, sem socializar, sem fazer nada, embaixo do sol quente. Receita de cagada, né? A orca Tilikum esteve envolvida na morte de 3 pessoas. A primeira foi de uma treinadora, aconteceu no Sealand, que é um parque lá. Ela caiu no tanque onde estava a Tilikum e as outras 2 orcas. Eles mataram a treinadora e ainda ficaram brincando com o corpo dela, que tinha só 21 anos de idade, tá? Por muito tempo, mesmo depois que ela já tinha morrido, assim. Então ficaram ali brincando com o cadáver, né? A segunda morte foi um homem que invadiu o parque à noite e entrou no tanque da orca ali. Ninguém sabe exatamente como foi, mas ele morreu por afogamento. E a terceira e mais conhecida morte foi quando a orca Tilikum tirou a vida de uma treinadora de 40 anos de idade que já trabalhava ali há uns 15 anos. Ela puxou a mulher para dentro da água e esmagou o seu corpo na frente da plateia, tá? Enquanto estava ali se apresentando. E aí, vocês sabem o que é o mais impressionante de tudo isso? Não existe nenhum caso onde orcas atacaram humanos na natureza. 0. Nenhumzinho. Aí vocês já sabem aqui de que lado que eu tô. Eu ia falar um negócio, mas eu acho que não precisa. Inclusive, o meu advogado, o Dr. Jacinto Processinho, me mandou aqui mensagem falando para que eu não me atreva. A orca Tilikum morreu de uma infecção bacteriana, mas as fotos do corpinho dele, se vocês procurarem, mostram que ele já estava bem machucado antes mesmo de morrer, né? E parecia outra coisa, mas enfim, mais uma vez o Dr. Jacinto aqui no WhatsApp, né? Bom, esses parques, eles sabem muito o que acontece com esses animais em cativeiro. Eles sabem muito bem que isso daí que eles fazem é crueldade, é abuso animal, né? Mas eles gostam do quê? Eles gostam de dinheiro. E aí vocês nunca vão me ver responsabilizando o cidadão médio por merda que empresa bilionária faz. E o que eu quero dizer com isso? A gente vê muito por aí, por exemplo, campanha de racionamento de água, de energia. E eu penso o seguinte, porra, a Nestlé é uma empresa que mais desperdiça água no mundo e eu tenho que tomar banho de 15 minutos, por acaso. Dá raiva, né? Mas ao mesmo tempo eu também penso, vou tomar um banho de 2 horas com a justificativa de que se os bilionários lá tá no erro, eu também posso estar no erro? Não vou, né, porra? Então, assim, é culpa do público que vai no parque pagar ingresso e ver baleia? Sim e não. Para começar, que eu não conheço ninguém que resolveu meter uma baleia na piscina de casa e cobrar ingresso. Mas a máquina do capitalismo e a ganância do homem, elas trabalham juntas. Então, o que acontece? Os caras fizeram filme, parque, propaganda, brinquedo, roupa, fantasia, tudo que você imaginar para vender a ideia de que as baleias adoram ficar lá sendo palhaço de humano. E aí, como que você explica para uma criança de 4 anos de idade que adora animais, que na verdade aquilo é uma indústria cruel? Você não explica, fora que é muito mais barato você levar, né, a criança para ir ver uma baleia ali no SeaWorld. Não tô falando que é barato, tá? Tô falando que é mais barato você fazer isso do que você levar a criança para ir, ou até mesmo você ir, né, lá no fiord norueguês, ver a baleia de longe com binóculo, né? Então, a gente já sabe, né? E aqui que entra o papel da conscientização. Cabe a nós informar e dividir essas informações entre os nossos, né? Além de pressionar os parques para que parem de explorar animais como forma de entretenimento. E assim, né, gente, vocês sabem, para mim, exploração animal não é nem como entretenimento, sabe? Para mim, é não ponto final, sabe? Mas eu também não vim aqui contar o caso da orca Tilikum, que já é bem famoso. Eu vim contar a história da Kiska. Só que assim, existem tantos casos, todos tristes, todos com finais horríveis e muitos acontecendo agora. Enquanto você ouve esse podcast aqui, tudo isso embaixo do nosso nariz, né? Que eu não podia ignorar, e eu também acho importante que, antes de tudo, você que está ouvindo esse episódio aqui saiba que não é falta de aviso, não é falta de experiência, não é ingenuidade deles. Existem cientistas muito competentes e muito bons por aí que analisam e pesquisam tudo isso daqui que eu estou falando há anos. E pode ter certeza
que eles já falaram que não é uma boa ideia mais de 1000 vezes. Só que aí você, ouvinte de True Crime, já tá acostumado com o famoso eu avisei, né? Quantos crimes a gente já não contou pra você desde o comecinho? Tinha alguém ali avisando, ó, isso aí vai dar merda. Aí ninguém fez nada e o que aconteceu? Deu merda. A Kiska, ela é uma orca fêmea de 46 anos que vive no Marineland, que é um parque de diversões marinho que fica lá em Niagara Falls, no Canadá. A Kiska se tornou conhecida... Assim, gente, vocês estão preparados para... Coração vai doer agora. A baleia mais solitária do mundo. A Kiska, ela recebeu atenção global depois que um vídeo dela batendo a cabeça contra o tanque que ela vive viralizou em 2021. Em 2021 não, gente, desculpa. 2011. Eu vou colocar o vídeo no post do Instagram desse episódio e assim, dá vontade de gritar de raiva. Eu chorei, gente. Nossa, esse episódio foi complicadíssimo. A Kiska, ela é a última orca em cativeiro no Canadá. Em 2019, o Canadá ele proibiu que orcas, golfinhos e botos fossem criados ou mantidos em cativeiro. Só que aqueles que já viviam em cativeiro como a Kiska foram obrigados a permanecer, né? E o que acontece? A Kiska, atualmente, ela vive em uma trágica situação de solidão e isolamento. E essa situação, ela mostra como que é cruel a indústria de cetáceos em cativeiro, né? As orcas são animais altamente sociais, que sofrem tremendamente vivendo isoladas e sem a capacidade de nadar grandes distâncias e profundidades, como elas fariam na natureza. Inicialmente, a Kiska ela foi capturada na costa da Islândia em 1979, com aproximadamente 3 anos de idade. Em algum momento, ela foi transferida para o Marineland, inclusive junto com a baleia Keiko, que eu contei a história aqui no começo do episódio. No início dos anos 2000, o Marineland ele estava procurando um parceiro macho para a Kiska. E aí, o que eles fizeram? Eles procuraram SeaWorld, que fica em Orlando, que é outro parque aquático, que eu acho que deve ser o mais famoso do mundo. E na época, o SeaWorld estava procurando por umas baleias beluga. Olha a moto. E estavam dispostos ali a fazer um contrato de empréstimo, onde eles mandariam uma orca macho e em troca de 4 baleias belugas. O Marineland diz que não, que só iam dar 3, e eles ficaram ali nesse leve trás, tratando o animal como se fosse uma coisa, um objeto sem vida. E no fim das contas, o SeaWorld ofereceu a orca macho e mais um leão marinho treinado em troca de 4 belugas. E assim o negócio foi feito. Trato feito. Aquelas, né? Logo depois, Ikaika, uma orca macho de 4 anos do SeaWorld, foi enviada ao Marineland, no Canadá. A orca macho, que era conhecida como Ike, já estava doente, né? Porque a gente sabe como é que é. 4 anos de idade já doente, tá? Um animal que vive 30 em média. Bom, ele estava com vários problemas dentários, provavelmente por ficar mastigando as barras de metal do tanque, né, da piscina ali. Ele precisava de tratamento diário, tá? Junto com antibiótico, analgésico e piora, tá? O plano era que o Marineland pagasse os tratamentos do Ike e, embora ele fosse uma orca muito jovem para procriar, ele ia, ao longo do tempo, desenvolver um relacionamento com a Kiska e, em breve, mais para frente, procriar com a Nutka, que era uma orca mais jovem, que na época dividia o tanque ali com a Kiska. Nessa época, a Kiska ainda não estava sozinha, né? O contrato, ele estipulava que as 2 empresas alternariam a propriedade dos filhotes de baleia, o que prometia ser lucrativo para ambos os lados. Então, né, vamos mandar o Ike para lá, vocês pagam os tratamentos de saúde dele, quando tiver filhotinho de baleia, a gente divide, né, e vê no que dá. Todo mundo ganha dinheiro e
os animais ficam com o sofrimento, né? Bom, a baleia Nootka morreu em 2008 e, enquanto isso, os dentes do Ike iam de mal a pior. Em 2009, o SeaWorld decidiu que eles mesmos poderiam cuidar melhor do Ike e disse que queria ele de volta. Só que o Marineland não ia desistir do Ike e deixar a Kiska sozinha. E aí o SeaWorld pressionou mais e a treta acabou na justiça. Como diria, né, na boca pequena, colocou no pau. O SeaWorld tinha mais dinheiro, venceu, o Marineland apelou, perdeu de novo, e então o Ike, que era a orca macho, foi enviada de volta para os Estados Unidos. Vale aqui eu também dizer que, além, né, dos problemas dentários, né, do Ike, ele tinha vários outros problemas de comportamento causados por viver em cativeiro, problemas esses que são muito comuns em cetáceos no cativeiro, né? Ele, inclusive, mordia a Nootka e a Kiska, e ele era muito agressivo. Inclusive, gente, era assim, não é que ele era bravo. 2 vezes por dia, os funcionários do parque tinham que dar Valium para ele. Isso mesmo, calmante de humano. Tarja preta, sabe? Então, 2 vezes por dia para deixar ele ali mais manso. Eu nem vou entrar no mérito de que quando o SeaWorld venceu essa batalha judicial aí, o Ike, ele não foi mandado para o SeaWorld de Orlando, onde ele estava, né? E que ele já era acostumado ali. Ele foi mandado para o de São Francisco. E lá, uma baleia de 12 anos tinha acabado de morrer por uma torção no trato intestinal, fazia bem pouquinho tempo. Então, assim, né? É uma bagunça do caralho. Mas para Kiska, o fato do Ike voltar para os Estados Unidos significava que agora ela ia ficar sozinha. Ao longo da sua vida, a Kiska teve 5 filhotes. Todos morreram jovens e 2 anos antes de toda essa história aqui, a Kiska tinha testemunhado a morte da sua 5ª filha, uma orca chamada Athena, com apenas 4 anos de idade, tá? Aliás, todos os filhotes da Kiska morreram jovens, tá? Nenhum deles ficou adulto, nada disso. E aqui eu vou colocar umas informações para a gente entender de maneira global, né, o tamanho desse problema, tá? 70 orcas nasceram em cativeiro em todo o mundo desde 1977, isso sem contar outras 30 que nasceram mortas ou morreram no útero. Isso aqui de acordo com registros de 2 bancos de dados mantidos por especialistas. Posso colocar o banco de dados também depois, tá? A fonte para vocês conferirem. Atualmente, existem 59 orcas em cativeiro, em parques marinhos, em aquários de todo o mundo. Algumas capturadas na natureza, algumas nasceram no próprio cativeiro. 1/3 das orcas cativas de todo o mundo estão nos Estados Unidos e todas vivem nos 3 parques do SeaWorld em Orlando, San Diego e San Antônio, menos uma. A Lolita, que é uma orca de 54 anos, foi capturada em 1970 nas águas do estado de Washington. Ela vive sozinha no Miami Sea Aquarium, que é exatamente isso, é um aquário marinho lá, né? Ela vive numa piscina com teto aberto que tem menos de 2 vezes o comprimento do seu corpo, ou seja, lá ela vive num espacinho minúsculo que ela mal consegue se movimentar. A Lolita, ela ficou famosa, talvez vocês se lembrem, quando teve um furacão e que tinha uma foto de tipo, olha aqui a orca abandonada. Enfim, era ela. E lá ela vive até hoje, reclusa, no menor e mais antigo tanque de orca dos Estados Unidos, onde ela tem somente a área do próprio corpo para se movimentar. É muito comum que essas orcas que ficam nesses tanques sofram queimaduras solares e bolhas pela exposição ao sol quente. Lembrando, né, gente, que orcas vivem no oceano, onde a temperatura é muito mais fria, né? Tipo assim, elas vivem no fucking fiord ali, né? Noruega, Islândia. Tipo assim, gelado, né? Mas beleza. O tanque da Lolita, ele é tão pequeno que ele viola os padrões da Lei de Bem-Estar Animal dos Estados Unidos. E para agravar ainda mais essa situação, no começo, quando ela chegou lá, ela teve que dividir o local
com uma outra orca que se chamava Hugo, né, uma orca macho que era o seu parceiro. Eles acasalaram várias vezes, mas nunca tiveram filhotes. O Hugo ele morreu de aneurisma cerebral em 4 de março de 1980, e esse aneurisma foi de tanto bater a cabeça no tanque de concreto que eles moravam ali. Desde então, ela vive no mesmo tanque com mais outros 2 golfinhos que colocaram lá só para ela não ficar completamente sozinha igual a Kiska. Gente, é tortura isso daqui, né? Vocês têm cachorrinho? Sabe, gatinho? Pensa nisso. E aí, só para falar o negócio lá do furacão, que foi em 2017, rodou bastante essa foto na internet, talvez vocês lembrem. Mas, quando esse furacão devastou ali a costa de Miami, eles largaram ela lá, né? E aí, o tanque não era profundo o suficiente para que ela pudesse mergulhar, né? Submergir ali, encontrar refúgio, enfim. Ou seja, ela ficou ali tomando, caindo, né? Detrito, enfim. Gente, olha, ainda assim, ela sobreviveu. E diante de tudo isso, né, e outros acontecimentos, em dezembro de 2018, fizeram uma campanha para liberar a Lolita, mas a ação foi negada pelo Tribunal Federal de Apelações dos Estados Unidos. E até hoje ela tá lá, gente. Ela e os 2 golfinhos, que se eu entrasse para falar de golfinho aqui nesse programa, aí a gente ia ficar aqui, ó, até sei lá quando. Bom, voltando aos dados, né? Outras 10 orcas que foram capturadas estão atualmente, enquanto a gente conversa aqui, mantidas num cercado marinho no extremo leste da Rússia, enquanto o governo decide o que fazer, se é legal, se é ilegal, o que vai fazer, né? E se elas acabarem sendo vendidas para aquários, que provavelmente são aquários da China, a contagem global de orcas em cativeiros vai saltar para 69. Inclusive, a China tem agora 76 parques desses com animais cetáceos, né? Que estão em funcionamento e mais 25 outros em construção. As orcas, elas são animais sociais altamente inteligentes que são geneticamente feitas para viver, migrar e se alimentar em grandes distâncias do oceano. As orcas nascidas na natureza ou criadas em cativeiro, elas não conseguem prosperar no cativeiro, gente. Elas são animais enormes, né? E elas nadam essas distâncias não é porque elas podem, é porque elas precisam. Elas têm que se exercitar, elas têm que comer. Para vocês terem uma noção, elas mergulham de 100 a 500 pés várias vezes por dia, todos os dias. Isso aqui é biologia básica. As orcas, elas também têm o segundo maior cérebro de qualquer animal do planeta. Como os humanos, os seus cérebros são altamente desenvolvidos nessas áreas de inteligência social, linguagem e autoconsciência. Na natureza, essas orcas elas vivem em grupos familiares que compartilham uma cultura muito única e muito sofisticada, que é transmitida de geração em geração. Como eu disse antes, né? No cativeiro, elas são tiradas dos seus grupos sociais, né? E colocadas em outro. Então, assim, elas são separadas das suas mães em idades muito mais jovens do que na natureza, isso para as fêmeas, né? E ali, como eu já falei, os machos costumam ficar com as mães por toda a sua vida. O estresse dessa perturbação social, ele é agravado pelo fato de que as orcas em cativeiro não têm capacidade de escapar do conflito com outras orcas ou desenvolver em comportamentos naturais, né? De natação, enfim. Elas estão ali numa piscina, basicamente, né? Fora o fato de que elas não aprendem a caçar, se alimentar, né? E elas são obrigadas ali a aprender a, sei lá, pegar o peixinho na mão da treinadora, a não sei o que, jogar a bola. Gente, orca não tá jogando bola no oceano, você entendeu? E aí ninguém vai fazer nada? Olha, gente, tem algumas coisas acontecendo. Atualmente, tem um projeto para a criação de um santuário para abrigar animais marinhos que viveram em cativeiro.
Então a ideia seria cercar uma área ali do oceano /mar, né? Com o objetivo de oferecer para orcas, baleias, beluga, golfinhos, né, que viveram em cativeiro, um ambiente natural que maximize essas oportunidades de autonomia, exploração, brincadeira, descanso, socialização. Enfim, uma coisa é que esses animais, eles não vão conseguir viver normalmente livres de novo por aí. Até é possível, mas assim, gente, é um trabalho de anos e anos e anos. Então, essa aqui, dessa construção desse cercado ali, né, tipo assim, pensa numa esquina de um oceano, assim, uma península, sei lá. Essa seria a opção mais humana. Eu fui olhar o site desse projeto, que chama The Whale Sanctuary Project, e eu achei bem legal a proposta deles. Tem foto lá do que eles querem fazer, do lugar mesmo, né, que eles já encontraram. Eu achei massa. E no próprio site deles tem vários estudos que eu mencionei aqui no programa, né, com dados, enfim. E aí você também pode, inclusive, adotar uma baleia lá, uma orca, enfim, é bem legal. Além disso, eu acho que entre nós, né, que eu não tenho dinheiro para adotar uma baleia, gente, desculpa. É muito importante a conscientização, né, que as pessoas entendam que animal não é brinquedo, que a gente aprenda a respeitar o planeta e principalmente lembrar que eles estavam aqui antes da gente, né? A gente que chegou aqui dando canudo pra tartaruga comer, né, cacete? No YouTube tem, e na Netflix também, eu não sei se ainda tá na Netflix, tá? Mas no YouTube tem um documentário chamado Blackfish, Fúria Animal, que conta em detalhes a história da orca Tilikum, que eu falei lá em cima, e que eu recomendo ver, mas já vai sabendo aí que o negócio é triste. Chorei horrores. Tá, mas e a Kiska? Desde 2011, a Kiska vive sozinha no seu tanque de concreto, sem nenhum membro da família para nadar com ela, nenhum amigo. Ela, inclusive, é a única orca em cativeiro da América do Norte mantida em isolamento social de qualquer outro mamífero marinho, ou seja, não tem nada ali. Tem várias imagens, vídeos, relatos que retratam o seu comportamento como repetitivo, desmotivado, letárgico. Quando, gente, quando ela não tá nadando ali em círculos lentos, né? Ela geralmente fica ali parada, flutuando no lugar, olhando pro vazio, né? É isso. Essa é a vida dela. Embora ela ainda esteja em exibição ali, ela não se apresenta mais para o público, ou seja, ela não tem mais que ficar batendo palminha para ninguém. Mas, de acordo com funcionários do parque Marineland, ela passa a sua aposentadoria fazendo o que quer. E essa declaração me dá vontade de ir lá dar um tapa na cara de cada um, porque a baleia, ela quer viver, ela quer nadar, ela não quer ficar batendo a cabeça no tanque de concreto. No post do Instagram desse episódio eu vou colocar o vídeo que mostra ela se debatendo e, por último, um outro vídeo que saiu agora, no dia 14, dela sozinha lá, sem fazer nada, completamente letárgica, boiando, esperando a morte, que a essa altura é muito melhor do que essa vida de tristeza que o ser humano causou para ela. O que significaria para Kiska ver e interagir com outras baleias novamente? Ter a chance de fazer novos amigos, ouvir outras baleias orcas, atender os chamados, simplesmente sentir o oceano novamente para que ela pudesse explorar o mesmo ambiente rico que ela conhecia antes de ter sido capturada no oceano há mais de 40 anos atrás. Quem sabe um dia, né? Gente, muito obrigada para quem ouviu até aqui. Eu vou encerrando o episódio. Não esquece de mandar o seu e-mail para mim com a sua história. E semana que vem tem convidado. A gente vai se falando por aí no Instagram. Um beijo e até mais.